meus amigos, boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que se chama Esperança em Tempos Difíceis. Esperança para aqueles que estão precisando esperar em Deus, esperança para aqueles que precisam confiar em Deus, esperança para aqueles que não estão entendendo nada, esperança para aqueles que estão sofrendo. Então, antes de começar, eu quero te pedir encarecidamente, dá um like, se inscreva no canal e compartilha com todos os seus amigos, compartilha com todos os seus contatos, porque essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém, ela pode trazer socorro para a vida de alguém que está sofrendo, alguém que está pensando em desistir. Então, deixa Deus te usar e se comprometa. Compartilhe a mensagem em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu quero falar sobre graça. Mas não é qualquer graça, é a graça que vem de Deus. E o que significa a palavra graça? Favor, dádiva, presente, dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Graça. A graça de Deus, ela não é só um favor, ela não é só uma dádiva, um dom de receber a salvação, um favor imerecido. A graça também é poder. A graça é poder, a graça é força e a graça também é unção. A graça é unção liberada na tua vida para fazer as coisas que são difíceis. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4:16, diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, com toda certeza, com toda fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Se ele diz aqui a palavra encontrar, é porque nós vamos ter que procurar. E como que você procura a graça de Deus? Estando com Ele, conhecendo a Deus, procurando a Deus, buscando a Deus. Porque quando nos aproximamos dele, do trono da graça de Deus, Ele é a própria graça, com toda confiança, com toda fé e certeza, a fim de receber dele misericórdia e encontrarmos nele graça que nos ajuda no momento da necessidade. A graça, gente, é poder. Há uma unção liberada na tua vida para você lidar com aquilo que é difícil. Sabe quando vem aquele dia mal que você diz assim, eu não aguento mais? Aí eu me lembro da palavra, Senhor, a tua graça, o teu poder me basta. E o teu poder é aperfeiçoado nas minhas fraquezas. A tua graça é o suficiente, é mais do que suficiente. Então busca essa graça. Busca essa graça aonde? No trono da graça, na presença de Deus. Ele nos concede uma graça maior do que a dificuldade, maior do que a dor, maior do que a luta, maior do que a afronta do inferno, maior do que o tempo da espera. Então busca essa graça. Há uma unção liberada na sua vida para você lidar com aquilo que é difícil. Lá em Tiago 4:7, 7 não, antes do 7, acho que é 3, nos diz que o Senhor, Ele nos dá uma graça maior.
no 6 diz assim, ó, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Mas eu fiquei com a primeira parte do versículo. Deus nos concede graça maior, mas Ele nos concede graça maior. Você pode estar dizendo assim, eu não aguento mais essa situação, eu não suporto mais viver isso. Deus te dá uma graça maior do que essa situação, maior do que a dor, maior do que o tempo de espera, maior do que a humilhação. Porque a palavra diz que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Graça, unção liberada na tua vida para você fazer aquilo que é difícil, para você fazer com facilidade aquilo que jamais você conseguiria fazer sozinho. Isso é graça. Essa é uma das definições da graça. E Ele derrama graça de várias maneiras, de multiformas. O Senhor derrama graça, de acordo com a nossa necessidade. Ele derrama graça. Graça é poder, graça é unção. Há uma graça liberada para você estar no meio desse deserto. Porque a palavra diz que nós estamos passando pelo vale de sombra de morte, mas que o Senhor está conosco. Ele passa ao nosso lado. Ele é o bom pastor. A palavra diz que o cajado dele nos sustenta, nos consola e nos protege. A graça que nos ajuda no momento da dificuldade, a graça que te ajuda a suportar mais um dia, a graça que mesmo com lágrimas nos olhos você diz que não vai desistir, que não vai parar. A graça que te ajuda a suportar o insuportável. Graça é unção, graça é poder, graça é favor, graça é os céus abertos, só para ouvir a tua oração e derramar graça que te ajuda no momento da dificuldade. Então busca essa graça. No capítulo 4, versículo 7, no livro de Tiago, tem um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, o que é se submeter? É obedecer, é se render. Não, eu quero fazer isso. E Deus fala, não, mas eu quero isso aqui é melhor. Tá bom, Senhor, então eu vou fazer o que o Senhor quer, porque a tua vontade é o melhor para mim. Se submeter é obedecer, é estar debaixo de uma submissão, é obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, você está resistindo ao inimigo. O que a palavra diz? Submetam-se a Deus, obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim, eu me submeti a Deus, eu estou obedecendo a Deus, agora eu vou resistir ao diabo. Não! Quando você se submete a Deus, quando você obedece a Deus, você está resistindo ao diabo. É 2 coelhos com uma cajadada só. Não é assim que diz o ditado? Enquanto você obedece, você se submete à vontade de Deus, você está resistindo ao seu inimigo. E o que diz depois? A promessa. E ele fugirá de vós. Então vamos obedecer. Primeiro, vamos buscar essa graça, que é favor, que é unção, que é poder liberado na tua vida para você suportar o insuportável. Então para de dizer, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou dar cabo da minha vida, eu quero morrer. Não se esforce, porque não é na tua força, é a graça de Deus que está sobre você. Então busca essa graça hoje. Está difícil? Busca a graça.
Busca a unção, porque Ele derrama uma graça maior. Deus é comprometido com a sua palavra. Quantas das vezes Deus derramou uma graça maior e eu suportei o dia mau, o dia difícil? Quantas das vezes eu tive crises terríveis de ansiedade e Deus derramou uma graça maior? Ele me isentou do que eu estava sentindo? Não, mas Ele me deu poder para resistir firme. Ele me deu mais poder para eu resistir àquela crise, àquela dor, àquela ansiedade. Ele me deu uma graça maior que me ajudou no momento da dificuldade. Só que para isso você precisa buscar essa graça. Busca essa graça que vem dele. A graça não é só o dom, não é o favor imerecido de ser salvo. Graça é poder. Graça é unção. Graça é força. Graça é expectativa. Estou sofrendo, vai acontecer. Eu creio, eu acredito. Fiel é aquele que me prometeu. Busque essa graça. Busque essa graça que vem direto do Pai das luzes. Busque essa graça. Senhor, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você que está esperando uma boa notícia, esperando um resultado positivo de um teste de gravidez, esperando o seu marido voltar para casa, esperando o resultado da tua oração. Deus derrama uma graça maior no seu tempo de espera. Você que está passando por crise de depressão, que tem dia que você nem levanta da cama, levante-se, se esforce e Ele vai derramar uma graça maior sobre a sua vida para você suportar mais um dia. Você que está passando por todo tipo de provação, de dor, busque essa graça, busque dele e Ele vai derramar uma graça maior que te ajuda no momento da dificuldade para você resistir firme na fé. Então vamos nos submeter a Deus, vamos obedecer a Ele. Porque enquanto obedecemos, estamos resistindo ao inferno. E a promessa é que o diabo vai fugir. Ele não resiste a um servo de Deus, a um filho de Deus obediente. É promessa. Ele vai fugir. Ainda que pareça que não vá, vai, porque está escrito. Está escrito. Isso aqui é verdade. Isso aqui não falha. Céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela é poderosa, ela é competente, ela é eficaz. A palavra diz que o Senhor envia a sua palavra à terra e ela corre velozmente em obediência a Ele. Então fica firme, não desista. Busca hoje essa graça que vem de Deus e lembre-se, graça não é só o dom de ser salvo. Graça é unção, é poder. Graça é favor. Graça é força. Há uma unção liberada na tua vida para você passar por esse deserto e vencer e o nome de Deus ser glorificado. Os humilhados serão exaltados. Você pode estar passando por uma situação terrível de humilhação, mas a palavra diz que os humilhados serão exaltados. Então fica firme, porque os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada na nossa vida. Então não se atente para aquilo que é passageiro, mas firma os teus olhos fitos em Jesus, na promessa, no que Ele te prometeu, e fica firme. Busque essa graça que vai te ajudar no momento da dificuldade. Amém, gente? Vamos orar? Pai, entramos na Tua presença nessa noite para te agradecer. Agradecer pela Tua graça. Senhor,
Senhor, aprendemos que a tua graça não é apenas o favor, o dom, Senhor, a dádiva que recebemos do Senhor de termos sido salvos, Deus, por ti, Jesus. Mas aprendemos também que a graça é poder, graça é favor, graça é unção, graça é força. E a tua palavra nos diz que o Senhor derrama uma graça maior que nos ajuda no momento da dificuldade, que nos ajuda a suportar o insuportável, pelo teu poder que em nós opera, pela tua graça. Então hoje pedimos a tua graça, invocamos o teu poder, nos achegamos com confiança ao trono da tua graça, a fim de recebermos misericórdia, Pai, e de encontrarmos a tua graça que nos ajuda no momento da nossa dificuldade. Derrama sobre nós a tua graça, a resistência, o poder, meu Deus, para lidar com aquilo que é difícil e para fazer com facilidade, te louvando, glorificando o teu nome, Pai, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Jesus. Muito obrigada pela tua graça sobre as nossas vidas. Amém, gente? Amém? Um beijo no seu coração. Não desista. E lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.